Soldados da luz, guardiões das virtudes. Hoje é o dia 1º de outubro de 2023. Nós estamos no primeiro ritual do mês de outubro. Nós estamos no ritual 76 de 2023 e no ritual 226 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Então hoje eu vou falar do casamento. Como nós estamos aqui hoje realizando, o primeiro casamento aqui no Instituto, aqui dentro do Instituto durante o ritual. Mas, na verdade, é o segundo casamento do Instituto, Nós fizemos da Beatriz Judite e do Thales Gotardi, que foi o primeiro que nós fizemos fora daqui. Então, para nós, é uma honra, estar realizando o segundo casamento. E no dia 8, Dia 8 de outubro nós vamos fazer o terceiro casamento, que é do Marcelo Ceribelli e da Vanessa Breda. E o quarto acho que está a caminho, O Valdeci e a Giovana estão combinando uma data aí, E tem outros aí que estão vindo aí, E vai ser uma série de casamentos, hein? Deus. Então eu quero dizer para vocês que nós temos a autorização divina de Deus, das forças divinas, da espiritualidade para fazer. E também legalmente, porque nós somos uma instituição religiosa legal, reconhecida, Nós temos o estatuto registrado no cartório, nós temos uma diretoria, nós temos uma ata de fundação, tudo conforme manda a lei. Então nós somos uma instituição religiosa constituída legalmente, perante os homens e perante a Deus, perante a justiça divina. Porque essa instituição, ela não existe só aqui, neste mundo. Ela foi constituída também nos mundos espirituais. Então, o que é o casamento? Que hoje nós realizamos aqui, Do Alinor Querubim Rodrigues e da Flávia Estela Florencio Stanley Querubim. A Flávia, nascida no dia 13 de junho de 1991, e o Alinor, que nós conhecemos como Tuca, nasceu no dia 1º de abril de 81. Então, para nós é uma honra, Eu digo para vocês, De vocês ter escolhido, vir aqui para cumprir com a lei de Deus. Então, eu sempre digo, cumpra com a lei dos homens e cumpram com a lei divina, para você ficar justificado perante ambas as leis. Então, o casamento é a união de duas pessoas, que assumem compromisso entre si de ter uma vida a dois. E nessa união, então, existe altos e baixos. Por isso que aqui na promessa, quando fizeram a promessa, então a gente fala de tudo, de todas as situações, Proteger, ajudar, cuidar, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, Então a gente fala tudo isso para os noivos repetirem, Para poder assumir de fato o compromisso. Então o ritual do casamento é assim, tem a promessa, depois a gente faz a bênção das alianças, e depois tem a troca de alianças. Na troca de aliança, então, o que diz? Que está recebendo, como esposa, como esposo, e que promete ser fiel, promete amar, promete respeitar na alegria e na tristeza. Olha o detalhe. Na alegria e na tristeza. Porque só na alegria é muito fácil, Fácil. E na tristeza? E na saúde e na doença? Na saúde também é fácil, Tudo bom, está tudo bem. E na doença? Aqueles momentos difíceis. Nós tivemos momentos de doença. Nós estamos há 36 anos casados, que vai fazer agora. Dia 28 de novembro. Nós casamos, Dia 28 de novembro de 1987.
nós tivemos momentos de doença, dela sair correndo comigo, furando sinal, e eu morro no morro, né? Porque eu tive momento da vida que eu tive ataque de pânico, de crise de ansiedade, que essas escolas aí consomem com a gente, com tudo que a gente tem, né? Então, uns anos atrás, eu tive uma crise e ela saiu correndo, furando sinaleiro, passando por cima da calçada, e eu achando que ia morrer pelo caminho, né? Então, eu vi o desespero dela, eu estava desesperado, né? Porque não conseguia respirar, meu coração acelerado, e ela mais desesperada ainda, né? Então, na doença. Né? E quantas vezes também eu fui levar ela, né, nas crises de enxaqueca, para tomar soro, também passando mal, dor de cabeça, né, em vários momentos, para ganhar os bebês. 4 bebês nós tivemos. O primeiro nós fomos de moto. Grávida, dando a luz, falei, meu Deus, esse bebê nasceu em cima da moto. Então, olha pelo qual a gente passa, né? Mas deu tempo de chegar, né? E aqueles momentos, né, que não havia dilatação, né? E a pressão alterava. Então, é assim, é na saúde e na doença, nos momentos bons e nos momentos ruins. Aquele momento que está bem, né, sorrindo, aquele momento que tá aí, que vem a ira. Esse é um momento difícil, hein? Então eu digo para vocês assim, nesses 36 anos nós temos muita coisa para contar, né? Se for para contar aqui, nós não vamos ter tempo, né? Resumir 36 anos em 10 minutos. Então, dizem que conselho, se fosse bom, seria vendido, não seria dado, né? Mas nós estamos cansados de dar conselho, né? Principalmente para quem está começando. Então, o que é importante? Tem algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é nunca dormir sem ter resolvido aquela questão. Mandar o demônio da ira, da raiva, do rancor, do ódio, mandar embora. E só se manda esses bicharados embora se tiver o perdão. Então, um tem que começar, né? Um tem que começar a pedir perdão. E ambos os dois têm razão. Por isso que é difícil alguém começar a pedir o perdão. Porque os dois estão na razão e não pode dormir. Nós já ficamos 3 horas, 4 horas da manhã, 5, sol raiando e a gente ali, rolando na cama, rolando para lá, rolando para cá, para pedir perdão, para não deixar o negócio rolar para o outro dia. Porque se vai para o outro dia, aí começa a tal da bola de neve. E aí é o que a capetada gosta, né? Destruir os casais, né? E isso eu estou falando para os casais hétero, né? Estou falando para os casais homo também, né? Por quê? É a mesma lógica, né? Se há uma discórdia, se há briga, né, por motivo ali, às vezes, muitas vezes fútil, tem que haver a reconciliação. E a reconciliação só acontece assim, com pedido de perdão. Então isso é um conselho que a gente sempre dá, né? E uma outra questão é o diálogo. O diálogo, a própria palavra já diz, né? Diálogo, que é 2 pessoas falando. Só que como que é esse falar? Esse falar é assim, os dois têm que falar ao mesmo tempo. Se um falou 3 minutos, o outro fala 3 minutos. Por que diálogo é esse que um fala 10 e o outro fala 30 segundos? Ué, então não é diálogo. Então os direitos têm que ser iguais. Na quantidade de tempo para falar e no tom de voz. O tom de voz é muito importante. Porque que adianta um falar num tom de voz civilizado, educado, e o outro falar gritando, esbravejando, falando palavrão? Então, que diálogo é esse? Então, o diálogo é assim, cada um fala no seu tempo, numa palavra civilizada e discutindo o assunto. Não adianta ficar discutindo no conserto do carro, na sogra, no sogro, né? Tem que voltar para vocês. E ali tem que ser sincero. Aí tem que lavar roupa suja mesmo. Tudo aquilo que você não gostou, Flávia, então você tem que falar. E tudo que você não gostou, Alinor, também tem que falar. Por quê? Porque não adianta a Flávia ir lá falar para a mãe dela, para a irmã dela, para a amiga dela e não falar para você.
E você a mesma coisa, fala para os teus amigos, para os teus irmãos. Outro dia nós vimos uma postagem na rede social, né? De uma esposa reclamando do marido pela rede social. Né? Então, é para o marido e para a esposa, né? Que tem que falar. E é a roupa suja, né? Nem que doa, porque dói mesmo, né? Quando você ouve alguma coisa que te machuca, porque os demônios que tem dentro de nós, eles ficam enraivecidos. Quando alguém fala alguma coisa do nosso defeito, da nossa fraqueza, do nosso pecado, não gosta, ninguém gosta, né? Mas aí que entra a virtude da humildade. Não é à toa que nós aqui ensinamos a prática das virtudes. E a virtude da humildade para o casal é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? E aí assim se resolve as pendengas, né? Um falando pro outro. E tem que sentar na mesa. Outro dia alguém veio aqui, falou que precisava conversar, né? E não conseguia. Tava difícil. Eu falei, ó, você dá um jeito, se vira. Você pega a pessoa e dá um jeito, né? Nem tem que marcar. Diz que conversavam só pelo WhatsApp. Eu falei, marca pelo WhatsApp, mas vocês têm que sentar num lugar, numa mesa para conversar. Vocês dois. Porque os dois que resolveu dar início a tudo, não foi? Por que agora tem que ter advogado, o pai, a mãe, o sogro, o amigo? Não foi os dois que começou? Será que os dois não podem dar continuidade? Ou, né, até terminar, se for o caso? Então é isso. Isso aqui que eu estou falando para vocês dois, né? Mas eu estou falando para todos que estão aqui. Estou falando para os que estão em casa, que estão aqui no Brasil, que estão fora do Brasil. Porque essa mensagem que nós estamos falando está correndo o mundo. Nós temos gente nos Estados Unidos, que estava até outro dia aqui, né? Nós temos gente no Canadá, né? Nós temos gente no Japão, na Espanha, na Suécia, na Inglaterra, na Austrália. Então essa mensagem vai rodar o mundo, vai rodar vários estados do Brasil, várias cidades. Então que essa mensagem chegue aos corações das pessoas, dos casais. E aí você fique sabendo, vocês aí que estão separando, que a separação de corpos é 1 ano que demora para separar. Depois de 1 ano há a separação do corpo físico. Depois mais 1 ano para a separação do corpo vital. Depois mais 1 ano para a separação do corpo astral. Depois mais 1 ano para a separação do corpo mental. Mais 1 ano para o corpo causal. Mais 1 ano para o corpo búdico. E mais 1 ano para o corpo átmico. Então são 7 anos para haver a separação total. Então a separação não é um bom negócio. Você teria que ficar, na verdade, o mestre Samael fala para ficar 1 ano. E seria a separação do corpo físico. Mas e os outros corpos? Né? Outro dia alguém falou para uma pessoa aí que 3 meses estava bom. Outro falou 1 mês. Gente, isso não depende de nós. Isso está determinado dentro da ordem da criação. Não é nós que vamos determinar, quem somos nós? Então assim é. Então não é um bom negócio a separação. Por isso que está em todos os livros sagrados. Na Bíblia Sagrada dos judeus e cristãos, no Alcorão, nos Vedas, nos livros sagrados, os Vedas do hinduísmo, o livro sagrado do budismo, do confucionismo, do zoroastrismo, do shintoísmo, todos eles falam que a união sexual é muito, muito séria. Então fiquem sabendo quem não sabia, né? E a união sexual, no momento que há união sexual, acontece o casamento. Então quem fica se unindo por aí, está casando com todo esse povo. E demora 7 anos para separar. Entendeu a seriedade da coisa? Cada um que você se une sexualmente, que há a união dos 2 corpos, se torna um só. Isso eu já vi muitas vezes no mundo espiritual. A gente se torna um só. Eu já me vi com a minha esposa fundido assim no mundo espiritual. É um corpo só. Não tem uma separação e uma divisão. Então assim é a verdadeira realidade da vida. E assim está escrito em todos os livros sagrados e cada um pode comprovar. Não precisa acreditar em mim. Vá no mundo espiritual e veja.
Então, tamanha é a seriedade, né? Hoje virou banalidade. Sai aqui com um, sai com o outro lá e todo mundo está se unindo. Está se tornando a grande rameira que está no livro do Apocalipse. Aquele monte de gente se unindo e virando um corpo só. E a união dos karmas. Dharmas, pouco tem, né? Se tem, há a união também do Dharma. Mas a maioria de nós temos muitos karmas. Então está dentro de nós acidente, doenças graves, está dentro de nós infortúnios, a não riqueza, a perca de bens, e tudo isso vai ser compartilhado quando há união sexual. Então veja bem a seriedade de tudo isso, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem olhos, que vejam a verdade eterna que foi colocada lá no princípio da humanidade. Então é isso. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo!